Revelado. Milionário se faz de humilde e surpreende faxineira com ligação inesperada. A manhã estava ensolarada, mas na casa simples de Ana, as nuvens pareciam sempre à espreita. Com 38 anos, ela era um gigante que carregava mundos nas costas. Mãe solteira de 2 filhos, sabia que a luta por comida na mesa era diária e implacável. O sorriso no rosto, uma marca registrada na pequena comunidade do subúrbio carioca, escondia frustrações profundas, como uma máscara que lhe permitia enfrentar a vida a cada novo dia. Enquanto escutava as risadas das crianças do bloco, sentia um nó no coração, pensando em como os pequenos sonhos de seus filhos poderiam ser sufocados pela dura realidade. Naquela manhã, enquanto limpava um apartamento luxuoso na Zona Sul, a ligação inesperada veio como um raio em céu claro. Oi, é o Carlos, disse a voz do outro lado, quase despretensiosa. O que começou como perguntas triviais rapidamente revelou um homem em busca de um propósito, alguém que tinha tudo, mas estava vazio. A história de vida dele, marcada por uma reviravolta após a morte de seu avô, ressoou em Ana. Ela, que sempre acreditou que ajudar os outros era o que tinha de mais valioso, ouviu atentamente ao radical desejo de Carlos de entender a dor que tantas crianças do subúrbio carregavam. Aquela conexão instantânea fez seu coração vibrar. Era como se um hilo invisível tecesse seus destinos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Ainda assim, a desconfiança assegurava. Como posso confiar em alguém que tem tanto e quer me ajudar? Pensou ela enquanto sua mente ia e vinha entre a esperança e o ceticismo. A atmosfera ao seu redor pulsava com as batidas do coração da comunidade, onde todos se uniam em torno de um mesmo ideal, a luta por dias melhores. Ana sabia que para os vizinhos, Carlos poderia ser um salvador, mas para ela, era apenas um homem que talvez não entendesse o peso de seu fardo. Mesmo assim, a vida é feita de encontros, e a ideia de dar o primeiro passo em direção a essa nova amizade disparou um frio na barriga. A conexão entre eles crescia. Carlos acompanhava Ana em suas limpezas, e enquanto o carinho da vizinhança se manifestava nos almoços solidários e nas risadas compartilhadas, ele absorvia cada palavra, cada gesto dela. O brilho em seus olhos era contagiante, e ele se sentia mais vivo a cada dia. Mas toda essa luz estava prestes a se apagar. Quando Ana descobriu a verdadeira identidade de Carlos, uma onda de dúvida e revolta invadiu seu coração. Ele não era simplesmente um homem humilde, era um milionário que buscava redenção disfarçado de voluntário. No evento comunitário, a revelação gerou um frenesi de reações, indo da admiração à indignação. Ana se via presa entre a gratidão e a revolta. Com o orgulho ferido, ela se perguntava como poderia confiar nele. Enquanto os rostos de seus vizinhos conversavam sobre mérito e dignidade, os olhos de Ana se encheram de lágrimas. Um conflito emocional atravessou seu ser. Como assim ele quer me ajudar? Ela pensou, lutando contra as vozes da comunidade. Ao mesmo tempo, uma dúvida cruel persistia. E se ele realmente entendesse a minha luta? O clima pesado da sala fazia o ar vibrar enquanto todos aguardavam a decisão de Ana, e uma pergunta ficava ecoando em sua mente. O que eu vou fazer agora? Com meu coração dividido entre esperança e raiva? O evento na comunidade parecia ter criado uma onda de confusão, como um furacão girando em torno de Ana e Carlos. Ela sentia o olhar dos vizinhos sobre ela, pesando como chumbo. As palavras murmuradas sobre traição e desconfiança preenchiam o ar, ao mesmo tempo que a esperança se contorcia dentro dela. Como pude ser tão ingênua? Pensou. Aquela ligação que a fizera sentir algo diferente agora se transformava em um peso que parecia insuportável. Carlos observava Ana em silêncio, o olhar dele refletindo uma mistura de vergonha e dor. Ele havia se aproximado genuinamente, mas a verdade sobre seu passado fez com que tudo se desmoronasse. Os rostos da comunidade, que um dia eram receptivos, agora pareciam cúmplices da descrença. E a calma de seus dias corridos com as crianças brincando na rua se desfez em dúvidas. O que ele deveria dizer? Como poderia se explicar? Todas as suas intenções de ajudar pareceram desmoronar em um instante. Ana, por sua vez, sentiu-se dentro de um labirinto emocional.
As vozes da comunidade ecoavam em sua mente, repletas de críticas sobre o que significava ser ajudada por alguém como Carlos. Ele não sabe nada da minha luta, repetia para si mesma, enquanto seus filhos a procuravam, confusos com o clima pesado que havia se instalado em casa. A inocência deles contrastava de forma tão crua com a realidade que ela sentia na pele. O dia passou arrastado, e Ana se trancou em sua rotina. Nos poucos momentos em que podia olhar para o céu tão azul e despreocupado, questionava o que significavam suas escolhas. Carlos havia se tornado um fantasma que a assombrava. Havia ajuda, havia amizade, e havia um céu azul repleto de promessas. Mas e se tudo isso fosse apenas uma ilusão? O medo de confiar novamente paralisava suas dúvidas e esperanças. No dia seguinte, enquanto limpava as escadas de um prédio, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Ana, eu entendo se você não quiser falar comigo, mas eu gostaria de te explicar tudo. O coração dela disparou, os dedos hesitaram sobre a tela. O que ele poderia dizer que mudaria o que aconteceu? Como continuar a jornada sem me sentir enganada? Pensou. Logo Ana se viu de volta ao evento comunitário, mas agora estava envolta em um silêncio constrangedor. As conversas em torno dela pareciam vazias. Ela notou Carlos no fundo da sala, tentando interagir com os outros, mas sua presença gerava murmúrios e olhares atravessados. E no instante em que seus olhos se encontraram, tudo ao redor desapareceu. Ele parecia vulnerável, ainda que carregasse uma vida de luxo. As emoções tumultuadas que ela carregava transformaram-se em um mar de incertezas. Por que ele ainda está aqui? Sua mente se questionou. O que fazer com aqueles sentimentos que a consumiam? Carlos deu um passo em sua direção, o semblante sério. Ana, eu preciso que você me escute. Eu quero te mostrar que todo esse dinheiro não define quem eu sou. Ele parecia determinado, e Ana sentiu uma centelha de curiosidade acender dentro dela. Ela estava prestes a responder quando um grito atravessou o ambiente. Ajuda! Meu filho caiu! O grito de uma mãe desafinou o ritmo em que Ana estava, e rapidamente todos se viraram. O pânico tomou conta e, em meio aos olhares que se voltaram para a cena, Ana percebeu que sua escolha se tornará ainda mais crucial. O que fazer diante do caos? Continuar a guardar rancor ou dar uma chance a algo que poderia mudar suas vidas? No fundo, Ana sabia que o destino estava no ar, como as nuvens que, mesmo em um céu claro, podem trazer tempestades. Ela olhou para Carlos e sentiu que talvez a resposta também estivesse ali. Mas o que isso significaria para o futuro dela e de seus filhos? O grito da mãe ecoou na sala, e o peso do desespero tomou conta do ambiente. Ana reagiu instintivamente, seu coração acelerando. Aquele choro de desespero a puxava para a realidade bem na sua frente. O que aconteceu com a criança? Ela se forçou a se mover entre a multidão curiosa e hesitante, o olhar fixo na direção do tumulto. Carlos estava tão próximo, e ela sentiu a energia dele, uma mistura de preocupação e um inesperado impulso de ação. Sem pensar, Ana se adiantou. Me deixe ajudar! Gritou sua voz firme, apesar do medo que a consumia. A sensação de urgência era palpável. Ela nunca havia visto a mãe em tal estado, entre lágrimas e correria, e isso a fez lembrar de sua própria fragilidade, da luta diária que enfrentava sozinha. Com um movimento rápido, Ana se aproximou da criança caída, um menino pequeno, talvez 5 anos, uma ferida profunda na testa. A expressão de dor dele quebrava o coração dela, e a situação a fez sentir tudo ao mesmo tempo: terror, compaixão e uma necessidade ardente de agir. Carlos estava ao seu lado, a determinação aflorando em seu rosto. Com agilidade, ele pegou seu celular, ligando rapidamente para uma ambulância. Vai ficar tudo bem, amigo, disse ele, olhando nos olhos da criança, sua voz tranquila em meio ao caos. Enquanto esperavam ajuda, Ana tomou a frente. Ele era um milionário, mas estava ali, lado a lado, como se fosse um igual, como se as barreiras do passado não existissem mais. Olhe para mim, disse com um tom suave ao menino. Você é forte. Respira fundo e me conta como você se machucou. O menino, com olhos arregalados, fez o que lhe foi pedido, e nesse instante, Ana viu não apenas a dor, mas também a coragem que habitava aquele pequeno ser. Fui brincar e caí. Estava tão correndo, ele respondeu, as palavras saindo entre soluços. O calor nas mãos de Ana se intensificou enquanto ela segurava a mão do menino, tentando transmitir uma segurança que ela mesma não sentia. Carlos, ao seu lado, fazia o trabalho de acalmar também os outros que se aglomeravam. As pessoas começaram a se afastar, permitindo que os que podiam ajudar se aproximassem. O tempo parecia um borrão de emoções e sensações. Quando a sirene da ambulância chegou, um sentimento de esperança e alívio inundou a atmosfera.
O garoto foi levado ao hospital, e Ana ainda sentia a mão dele segurando a sua quando foi encaminhado. Ela se virou para Carlos, que parecia exausto, uma expressão de gratidão em seus olhos. Você é incrível, ele disse, a conexão entre eles agora irrompendo com uma nova intensidade. Ana notou que algo havia mudado naquele momento. A desconfiança que existia entre os dois agora parecia mais distante, como uma nuvem que se dissipa sob a luz do sol. Mas antes que pudesse articular uma resposta, seu celular vibrou de novo. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ana, preciso falar com você. É urgente. O coração dela disparou novamente. Era mais um convite à incerteza, um novo dilema se desenrolando. O que mais poderia acontecer em sua vida já tão complicadas? Sentindo o olhar de Carlos, Ana hesitou, consciente de que cada decisão que tomasse poderia levá-la por um novo caminho. A pergunta torcia dentro dela: e se essa conversa me levar a descobrir mais do que quero ou do que preciso? Ana respirou fundo, tentando controlar a avalanche de sentimentos que a invadiam. O olhar curioso de Carlos a observava, repleto de empatia, embora houvesse uma intensidade desconhecida ali. A mensagem pulsava em seu celular como um chamado para algo que ela ainda não conseguia entender. Você vai atender? Carlos quebrou o silêncio, sua voz suave, mas cheia de interesse. Ela não sabia se estava mais preocupada com a resposta que poderia dar ou com o que poderia ser revelado naquela ligação. Com um movimento hesitante, Ana deslizou o dedo sobre a tela e começou a abrir a mensagem. Um frio na barriga a acompanhava, como se a pequena ferida do garoto se estivesse replicando. Finalmente leu: Ana, é o Marcos. Eu preciso que você venha ao escritório. É sobre seu pai. As palavras atravessaram seu corpo como uma lâmina. Seu pai, o homem que ela havia tentado esquecer, que abandonou sua família numa noite de tempestade, levando consigo a segurança que tinham. O mesmo homem cuja ausência moldou sua vida de maneiras que ela ainda nem conseguia compreender totalmente. O passado sempre assombrava, mas agora parecia bater à sua porta de maneira concreta. A energia ao seu redor mudou. Carlos percebeu a gravidade na expressão de Ana. O jeito que ela segurava o celular, mesmo com as mãos trêmulas, mostrava que algo profundo havia sido tocado. Ana, está tudo bem? Perguntou ele, claramente preocupado. O tom de sua voz ajudou a quebrar um pouco o feitiço da mensagem. É meu pai, ela respondeu, suas palavras quase um sussurro. A revelação soou estranha até para ela, mas a dor que sentia era real. Carlos se aproximou, sua presença se tornando protetora. Você não precisa ir sozinha, sugeriu, um convite claro e responsável, e Ana sentiu um misto de alívio e medo. Ir ao escritório significaria enfrentar fantasmas e talvez abrir velhas feridas que nunca se cicatrizaram. Você não tem que fazer isso agora, se não quiser, ele acrescentou, bem como um amigo deveria. Mas a urgência na mensagem não a deixava em paz. E se fosse uma oportunidade de entender tudo o que havia acontecido? E se fosse uma chance de se reconciliar com o que tinha vivido? Ela olhou para Carlos, percebendo que sua presença lhe dava coragem. Eu quero entender. Não posso ignorar isso. Com um aceno de cabeça, Ana aceitou a realidade que se aproximava. O dilema se tornava um desafio e, de alguma forma, a adrenalina da situação pulsava em suas veias. Ela queria se libertar do peso do passado. Enquanto caminhavam juntos para o carro, o silêncio carregava uma tensão nova, como se eles estivessem prestes a cruzar uma linha invisível que não poderia ser desfeita. Ana sabia que a vida estava prestes a mudar. O caminho que haviam percorrido juntos os unira, e agora, diante de um novo desafio, ela não poderia imaginar fazer isso sozinha. Ao entrar no carro, a mensagem ecoava na sua mente. É sobre seu pai. E a resposta que ela buscava estava mais perto do que jamais imaginou. Mal sabia ela que essa visita ao escritório ia revelar segredos ainda mais escondidos, segredos que poderiam mudar tudo, não apenas sua relação com o pai, mas também com Carlos. Você acha que vai ser muito difícil? Carlos perguntou, quebrando a tensão silenciosa ao longo do caminho. Ana olhou para ele, seus olhos se encontrando, e no fundo de sua alma, uma resposta ressurgiu. A verdade viria à tona. Difícil vai ser, mas necessário, e não sei o que pode acontecer. Estamos juntos nessa, ele disse, e naquele momento Ana sentiu um sopro de esperança. Mas o que mais as esperava naquele escritório? Uma verdade pode ser libertadora ou devastadora. O carro passou por ruas que pareciam uma paisagem distante, como se Ana estivesse em um mundo à parte, onde as memórias do passado e os desafios do presente se entrelaçavam. A cada semáforo que paravam, uma nova onda de ansiedade a invadia. O coração batia em um compasso acelerado, e ela tinha certeza de que Carlos escutava cada martelo que ecoava dentro dela.
Quando foi a última vez que você falou com ele? Carlos perguntou, tentando suavizar o ambiente carregado. Ana balançou a cabeça, as palavras pareciam grudadas na garganta. O silêncio se arrastava entre eles, mas as interrogações na cabeça dela eram uma tempestade. Ele saiu de casa e nunca mais voltamos a nos falar. Não sei nem como me sentir agora. A dor nas suas palavras era palpável, e Carlos manteve as mãos firmes no volante, mostrando um apoio silencioso que confortava a alma de Ana. Ao chegarem ao edifício, Ana sentiu um frio na barriga. Aquela construção que antes parecia um manto de opressão agora refletia um desafio a ser enfrentado. O relógio na parede do saguão parecia andar mais devagar à medida que os segundos escorriam para a inevitabilidade do encontro. Você está pronta? Carlos perguntou, suas palavras simples e diretas, mas cheias de sentimento. Ela olhou para seu rosto e percebeu que mesmo sem saber o que a esperava, ele estava ali para enfrentar com ela. Não sei se estou pronta, mas não posso mais correr. A determinação que beirava o desespero soava como um eco irônico em sua mente, um lembrete de que o passado a perseguia, mas que agora talvez fosse a hora de encará-lo de frente. Entraram no elevador e a música suave ao fundo não conseguiu dissipar a tensão no ar. Ana sentia o peso da expectativa e a imagem do pai que nunca conhecera a realidade dela a consumia. E se ele não se importasse? E se tudo isso fosse apenas para satisfazer uma consciência culpada? As portas do elevador se abriram com um leve din, e o cheiro de café fresco invadiu as narinas de Ana. Logo à frente a recepção estava repleta de pessoas, todas aparentemente consumidas por suas próprias vidas. Olhando em volta, Ana se sentiu insignificante, como um grão de areia em um deserto de responsabilidades alheias. Vou te esperar aqui. Se precisar de mim, é só chamar, Carlos disse antes que ela se afastasse. A força da amizade dele era um pedaço de conforto que ela não sabia que precisava. Tomando coragem, Ana avançou em direção à sala de reuniões. Cada passo parecia um eco retumbante, reverberando no corredor silencioso. Ao chegar à porta, hesitou ao ouvir vozes do outro lado, uma mistura de risadas e discussões. Era tão fácil voltar atrás, mas ela se lembrou do sentimento que a moveu até ali, a busca pela verdade, a necessidade de compreensão. Com uma respiração trêmula, Ana empurrou a porta e adentrou o ambiente. O que mais a surpreendeu foi vê-lo ali, seu pai, tão diferente e ao mesmo tempo tão igual ao que ela se lembrava. O olhar dele era uma mistura de surpresa e receio, e no fundo, uma triste expectativa. Ana, ele começou, mas as palavras dele se perderam em meio a um turbilhão de emoções. Você me chamou, ela disse, sua voz ressoando firme apesar da tempestade interna. Mas, o que ela não esperava era que o próximo desdobrar daquela conversa poderia trazer um mergulho mais profundo nas dores que ousou esquecer. O silêncio se arrastou e uma revelação pairava no ar, pronta para ser descoberta. O que mais havia no coração dele? E o que isso significaria para Ana? O peso da verdade se intensificava, e agora não havia volta. Ana sentiu seu coração disparar. O olhar de seu pai era um espelho, refletindo não apenas o que ele era, mas toda a história não contada que os unia. Enquanto o silêncio entre eles se prolongava, ela sentiu uma necessidade urgente de quebrar aquela barreira. Por que você me deixou? A pergunta saiu como um sussurro, mas ecoou no ambiente, levando o que antes era uma sala de reuniões a um espaço carregado de emoção. Ela viu a expressão de seu pai mudar, um misto de dor e arrependimento. Ana, eu não sabia como lidar com a situação naquela época. Era muito novo, confuso. A decisão que tomei foi a mais difícil da minha vida, disse ele, a voz tremendo. O olhar dele buscava o dela, como se procurasse uma conexão perdida. As palavras dele cortaram o ar na sala, deixando Ana sem reação. A confusão se misturava à raiva. Como alguém poderia simplesmente ir embora e deixar uma criança sozinha? Mas por outro lado, ela não estava ali para acusar. Queria entender. Mas você poderia ter tentado. Poderia ter voltado, falou Ana, a voz carregando a ferida calcificada pelo tempo. Depois de tanto tempo se perguntando, a certeza de que precisaria lidar com essa dor era uma responsabilidade enorme. Ele parecia atordoado. Ana, eu só pensava em você, na sua segurança. Em como sua vida seria diferente se eu estivesse por perto. O que fiz de errado foi achar que a distância era a melhor escolha. Aquelas palavras carregadas de sinceridade abalaram Ana. Era como lidar com um quebra-cabeça emocional, onde cada pezinho, cada lembrança tinha seu lugar. Segurança? Ana repetiu, com um misto de incredulidade e tristeza. Eu não tive você. Isso foi a minha maior insegurança. Eu não soube quem eu era, e você não teve coragem de voltar. Um peso tinha se aliviado, mas havia um novo peso se formando.
Ele olhou para ela com olhos marejados. Se eu pudesse voltar no tempo eu faria tudo diferente. Mas Ana, só posso te pedir perdão agora. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela sem aviso. A oferta de perdão era um passo, mas não era o final que Ana esperava. Perdão não é simples. Você saiu da minha vida sem me dar uma chance de entender. Eu sou sua filha e você é um estranho para mim. Carlos aparecerá na porta após ouvir a discussão. Ele olhou para Ana e viu seus olhos buscando não somente um pai, mas um lar emocional. Ele fez um gesto incerto de apoio, mas Ana estava tão imersa na conversa que não notou. Talvez você seja um estranho, ele admitiu com um tom triste. Mas eu quero mudar isso. Quero conhecer você. O desejo de tentar foi como uma nova luz em meio à escuridão. Contudo, o medo de que aquele novo começo pudesse ser mais doloroso que o fim gerou um conflito interno em Ana. Mas e se você me deixar de novo? A pergunta escapuliu leve, mas carregada de insegurança. O tom dela, às vezes firme, às vezes quebrado, mostrava o quanto tudo aquilo era difícil. Eu não vou deixar, ele assegurou, mas o tom de sua voz carregava o peso da incerteza. Ana sabia que promessas nem sempre eram seguidas de ações. Um novo silêncio preencheu aquele espaço, mas dessa vez ele estava cheio de possibilidades. Era hora de decidir. O que viria a seguir poderia ser um novo desabrochar, mas também poderia se revelar um novo abismo. O que Ana escolheria? E qual seria o próximo passo nesse caminho tortuoso? Eu preciso pensar, Ana murmurou, perdida em suas emoções, enquanto o olhar de Carlos ecoava compreensão e expectativa. O que estava por vir poderia ser a transformação que ela sempre desejou, ou poderia levá-la a um caminho ainda mais doloroso. O peso da escolha estava em suas mãos. E agora a dúvida não era apenas sobre o futuro, mas sobre quem ela realmente queria ser. Ana se afastou, buscando um canto onde pudesse processar tudo o que acabará de ouvir. O ar estava pesado, como se a sala estivesse cheia de coisas não ditas. Cada respiração dela era um lembrete da fragilidade daquele momento. Para ela, tudo estava em jogo. Por que isso é tão complicado? Lamentou enquanto afundava as unhas na pele da palma da mão. Sentia-se à beira de um abismo, momento entre a vontade de seguir em frente e o medo do desconhecido. As vozes de Carlos e seu pai ecoavam em sua mente, mas ela queria silenciar tudo para ouvir a si mesma. Quando finalmente se recompôs, procurou Carlos. Ele ainda estava ali na porta, seus olhos demonstrando uma mistura de preocupação e paciência. Era como se ele contivesse um mar de palavras, mas esperava que Ana iniciasse a conversa. Ela hesitou, então tomou coragem. Carlos, o que você faria se estivesse no meu lugar? Você conseguiria? Perdoar um pai que foi um fantasma a vida toda? Carlos caminhou até ela, a preocupação transparecendo em seu rosto. Não é fácil, nunca é. Mas talvez, às vezes, o perdão seja a única forma de se libertar. Para você e para ele. As palavras dele ressoaram, fazendo Ana se sentir estranha. A ideia de libertar alguém que a havia ferido tanto parecia um fardo. Mas eu não quero libertá-lo. Eu quero entender. Quero saber quem ele é de verdade. Então busque essa verdade, Carlos sugeriu gentil. A escolha é sua e só você pode decidir a profundidade dessa jornada. Às vezes, conhecer a dor de alguém pode ajudar a curar a sua. Ela pensou na dor que seu pai carregava, mas também na dela. Queria que as respostas fossem simples, que houvesse um manual para guiar esse reencontro. Contudo, a vida não vinha com manuais. Depois de um tempo, ela olhou para Carlos novamente. E se eu me machucar mais uma vez? E se isso me levar a um lugar que eu não quero voltar? A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carlos deu um passo à frente. Às vezes, o crescimento vem da dor. O que você teme pode acabar mostrando quem você realmente é. Ele hesitou antes de adicionar. E quem sabe, você pode encontrar algo novo nessa jornada. Ana observou o rosto de Carlos, a sinceridade nos olhos dele a tocou de forma inesperada. No fundo, ela sabia que ele tinha razão. O desejo de entender seu pai, de cavar fundo nas feridas, era o que poderia, com o tempo, trazer um tipo de libertação que ela não sabia que precisava. Talvez um encontro, um café, algo assim. Mas não sei se estou pronta, disse Ana lentamente. Comece pequeno então. Um passo de cada vez, sugeriu Carlos. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de esperança e medo, ainda balançando entre a possibilidade de um novo começo e o receio de que o passado poderia se repetir. A vulnerabilidade do momento a fez perceber que esses encontros eram parte de seu crescimento, de desenrolar sua própria história. Eu vou tentar, admitiu Ana, o olhar firme e decidido. Preciso de respostas. E quem sabe, um pouco de paz. Carlos sorriu, como se a esperança nas palavras dela fosse um reflexo do que ele também acreditava.
e eu estarei aqui, independente do que acontecer. Ana olhou para a porta e por um momento tudo pareceu mais leve. Em meio a tantas incertezas, havia uma leve luz no fim do túnel. Mas, antes de sair, a dúvida surgiu novamente. E se as respostas forem piores do que eu imagino? E com essa pergunta reverberando, Ana se preparou para enfrentar não apenas as verdades ocultas de seu pai, mas também as dela mesma. O que estava por vir poderia mudar tudo. Ana decidiu que precisava agir. A ideia de um café com seu pai, por mais aterrorizante que fosse, começou a ganhar forma na mente dela. Seria um primeiro passo, um pequeno gesto rumo à busca pelas respostas que tanto desejava. Naquela manhã, ao se olhar no espelho, viu mais do que seu reflexo. Viu uma mulher decidida, disposta a enfrentar os próprios fantasmas. Mas o coração disparado não parava. Entre um pensamento e outro, lembranças de sua infância se misturavam à incerteza do que poderia encontrar. Como seria olhar nos olhos do homem que sempre esteve distante? Apenas um encontro, murmurou para si mesma. Enquanto se arrumava, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Carlos. Está tudo bem? Estou aqui se precisar conversar. Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto, confortando-a como um abraço em forma de palavras. Assim que saiu de casa, o dia estava nublado, refletindo seu estado de espírito. As nuvens cinzentas pareciam destacar mais seu dilema. O café, um lugar que antes havia sido apenas um ponto de encontro, agora se tornava um campo minado. Cada passo em direção ao local a fazia questionar suas decisões. A cada esquina, o barulho da cidade envolvia-a, mas também era um chamado: vá em frente. Encontre a verdade. Ao chegar ao café, o cheiro de café fresco e o murmúrio de conversas alheias tornaram-se uma sinfonia de incertezas e esperanças. Tomou um assento à janela, e a espera começou. Quando percebeu que seu pai ainda não havia chegado, suas mãos começaram a suar. E se ele não aparecesse? E se sua presença fosse apenas uma lembrança mais dolorosa que reconfortante? O que você está sentindo? Uma voz suave interrompeu seus pensamentos. Era uma mulher de mais idade, com um olhar gentil. Se precisa de alguém para conversar, estou aqui. Ana sorriu timidamente, um gesto tímido, mas encorajador. A conversa com a desconhecida se desdobrou naturalmente, como se elas se conhecessem há anos. A mulher compartilhou suas próprias histórias de superação, e por um breve momento a pressão sobre os ombros de Ana diminuiu. Às vezes, o que mais tememos é apenas a sombra do que realmente somos, comentou a mulher, piscando um olho. Enfrentar o passado pode revelar luzes que nunca soubemos que existiam. Ana ponderou sobre as palavras dela. O medo se misturava com uma novidade, como um despertar em meio à neblina de suas lembranças. E enquanto olhava para a porta, sua mente rodopiava com imagens de como a conversa com seu pai poderia acontecer. Finalmente, a campainha da porta tilintou, e seu pai entrou. O tempo foi como um filme lento, ela absorvendo cada detalhe dele. Ele parecia mais velho, um pouco abatido, mas havia uma determinação em seu andar. O coração de Ana acelerou, e sua respiração tornou-se irregular. Ele a viu e hesitou. Por um instante, o mundo ao redor dele desapareceu. Oi, Ana, disse ele, a voz trêmula, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Nos encontramos de novo. Ela queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. O que fazer agora? 1 milhão de perguntas dançavam em sua mente, mas apenas uma saía de sua boca. Por que você não esteve presente? A resposta dele poderia abranger tudo ou nada. Ana sentiu o peso daquela verdade se aproximando, como se a vida estivesse prestes a virar uma nova página. E ao olhar para ele, ela não sabia se tinha coragem para ouvir ou se queria que ele desaparecesse novamente. A tensão na sala aumentava, e uma nova jornada estava prestes a começar. O silêncio entre Ana e seu pai se transformou em um abismo, um vazio repleto de emoções não ditas. O café, que antes parecia acolhedor, tornou-se um cenário de incerteza. Os poucos clientes ao redor, sentados em suas mesas, pareciam invisíveis, imersos em suas próprias histórias. Eu não sei por onde começar, respondeu ele, os olhos tentando encontrar os dela. A sinceridade em sua voz estava carregada de arrependimento. Ana sentiu um aperto no peito, uma mistura de raiva e desejo de compreensão. Você abandonou a nossa família? Como consegue simplesmente entrar aqui e dizer oi? As palavras saíram com mais força do que imaginava. O calor dela fez o rosto do pai ruborizar. Ao mesmo tempo, Ana percebeu que por trás da sua raiva, havia uma criança esperando por explicações e talvez um pouco de amor. Não foi uma escolha fácil. Às vezes, as coisas fogem do nosso controle. Ele olhou para as mãos que estavam trêmulas, como se tentasse transmitir toda a dor que sentia. Ana suspirou, a respiração pesada. Não sei se entendo.
Não sei como isso pode justificar a sua ausência. E mesmo sem querer, as lágrimas começaram a escorregar pelo seu rosto. Lembranças de momentos marcantes, como o dia em que aprendeu a andar de bicicleta, onde ele deveria estar, cruzavam a sua mente. Essas memórias eram como facadas em um coração já machucado. Você não tinha ideia do que estava enfrentando. Eu me afastei porque achei que isso era o melhor, ele explicou, a voz embargada. Melhor para quem? Ana sentiu um nó na garganta. Melhor para você e sua mãe. Eu não queria ser um peso, respondeu ele, a sinceridade em sua voz era inegável. Sempre pensei que era protetor ao ficar longe. Ana olhou pela janela, vendo gotas de chuva começarem a descer. A tempestade que tanto temia dominava não apenas o céu, mas também seu coração angustiado. O que ele dizia soava tão distante. Ele estava tentando justificar os anos de dor e solidão da forma mais cruel. Você não entende. Sua ausência não foi proteção, foi um ferimento, ela disse, salvando vestígios de força. Por que não tentou, ao menos uma vez, entrar em contato? O homem suspirou, e suas ramificações de dor já eram visíveis. O peso da tristeza estava ali estampado em seu rosto. Ana, eu sabia que não tinha como voltar. Eu tinha vergonha, e isso me consumiu. Ela queria gritar, mas em vez disso, um silêncio doloroso se instalou mais uma vez. Eu só queria que você estivesse aqui. Que nós pudéssemos ser uma família de novo, confessou ela, a voz trêmula. O desejo por conexão tomou conta dela, mas a culpa e a rejeição eram sombras que não conseguiam ser afastadas. Eu tenho tentado, por favor, acredite, disse ele, os olhos cheios de arrependimento. Ana encarou seu pai com uma mistura de dor e esperança. Havia uma parte dela que desejava acreditar, uma parte que ansiava por um recomeço, mas a confiança era como um vidro quebrado, despedaçado em 1000 pedaços. E se eu quiser me dar uma nova chance? Como você vai provar que está ao meu lado agora? As palavras escaparam antes que ela pudesse se arrepender. O pai a olhou nos olhos e por um instante a conexão parecia palpável. Eu farei o que for preciso, Ana. Eu quero que você saiba que estou aqui a partir de agora. Mas Ana sentia que esse agora podia ser apenas mais uma promessa quebrada. O futuro ainda era nebuloso. A vida estava cheia de incertezas, e o desejo de reconciliação se misturava ao medo profundo de ser ferida novamente. Enquanto a chuva caía lá fora, ela se pegou imaginando como isso poderia acabar. Naquele momento compreendeu que mesmo em meio à dor, sua vida estava prestes a mudar. E tudo dependia daquele café. Seria um recomeço ou a finalização de um capítulo não resolvido? O que ela realmente desejava? A certeza estava distante, mas a esperança começava a brotar. E antes que ela pudesse responder, o som de um celular tocando rompeu a tensão no ar. O pai olhou para o seu celular, e a expressão em seu rosto mudou instantaneamente. Desculpe, preciso atender, e se afastou, deixando Ana sozinha novamente. E nesse instante, enquanto a dúvida tomava conta de seu coração, Ana percebeu que a tempestade era bem mais do que o clima lá fora. Ela queria clareza, mas as nuvens ainda pareciam muito densas. O que poderia estar esperando após essa ligação? Enquanto aguardava, Ana sentiu o peso do tempo passar. O pai estava a poucos passos, mas a distância entre eles parecia intransponível. Cada som ao redor, os murmúrios dos clientes, o tilintar das xícaras, apenas amplificava a solidão que a envolvia. O que ela queria era entender, e toda a confusão a deixava sem saber qual caminho percorrer. Ele se afastou um pouco, onde a luz da janela não alcançava. Pude perceber que a conversa não parecia boa. O semblante dele se fechou. Isso não. Quieto, ouviu a voz do outro lado da linha, a fúria nas expressões se tornando um eco da tristeza momentânea que havia se infiltrado. O coração de Ana acelerou. Enquanto seu pai falava, sentiu uma mistura de raiva e impotência. O que mais poderia afastá-los? Sentia que o mundo desmoronava novamente. Quando ele retornou, a expressão no rosto dele havia mudado de forma drástica, dos olhos cheios de arrependimento à súbita rigidez. Ana, preciso ir. Um assunto urgente. A frustração tomou conta dela, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Urge seu assunto, mas você não é capaz de falar comigo? Você faz isso há anos. As palavras dela saíram como um soco na alma dele. Você não entende. Não é tão simples assim, ele respondeu, o voz tremendo na tentativa de justificar uma saída. E com isso a fúria a inundava. Como ele tinha coragem de falar assim? Era tudo apenas mais uma fuga? Apenas me deixe, gritou ela se levantando de repente, os olhos cheios de lágrimas que insistiam em cair. Contudo, a tempestade que havia se formado na antecipação no café agora se transformou em torrente. Carlos,
que havia permanecido do lado de fora, viu a cena, e a sua presença se fez notar. Ele entrou rapidamente, visão aguda, e logo ficou ao lado de Ana. Está tudo bem? Disse. Não está. Ana respondeu, sua voz ecoando no ambiente. Ele está prestes a me deixar aqui de novo, como de costume. A indignação pulsava como um motor ligado ao máximo, com o coração latejando de um modo que ela nunca havia sentido. Carlos, percebendo a necessidade de calma, colocou uma mão no ombro de Ana em um gesto de apoio, como um porto em meio à tempestade. Às vezes, o que precisamos é que as situações sejam colocadas em perspectiva. Respire fundo, Ana. Ela olhou para Carlos, agradecida por sua presença ali, mas apenas tinha olhos para o pai. As feridas abertas pareciam gritar. Eu não posso mais lidar com isso. Não estou aqui para ser uma opção, eu sou sua filha. Você fez suas escolhas. Agora, você precisa viver com elas. A intensidade da frustração dela explodiu como um fogos de artifício na noite escura. O pai apenas olhou para ela, sem palavras. Ana virou-se e caminhou em direção à porta, a julgar uma saída. Mas Carlos a alcançou. Espera. Eu sei que você está ferida, mas o que você realmente quer para o futuro? Ela parou, a pergunta a fez refletir. O desejo por um pai havia sempre existido, mas agora, após tudo, ela não sabia o que era possível. Eu quero respostas. Quero entender a dor, mas com franqueza. A vulnerabilidade em sua voz seria uma oportunidade de confrontá-lo, mesmo que dolorosa. Se você quer respostas, deve estar disposta a ouvir a verdade completa, não apenas a parte que você deseja, Carlos disse, com paciência e honestidade. O peso daquela observação não escapava a Ana. Era verdade. Ela buscava compreensão, mas estava disposta a absorver tudo. Ela olhou de volta para o pai, cujos olhos agora pareciam um pouco mais suaves, como se a vida estivesse voltando a eles. Eu só precisava de você. Isso é tudo. Eu também precisei de você, respondeu ele, a voz rasgando a máscara que escondia sua dor. Mas fui um tolo ao achar que era para o seu bem. A brisa que entrou pelo café fez os cabelos de Ana voarem enquanto ela olhava seu pai, buscando nele um reflexo semelhantes aos seus. Ela não podia ignorar a tristeza que os unia. Talvez, apenas talvez, possamos reconstruir isso. Mas será preciso esforço. De ambos os lados. Sim, eu estou aqui. Eu vou fazer o que for preciso, ele disse, a sinceridade mudando a atmosfera entre eles. Ana suspirou, as lágrimas finalmente brotando. Uma nova esperança estava nascendo, mais forte que a dor. Então vamos fazer isso. Mas a primeira coisa que precisamos é que ambos sejamos verdadeiros. Prometa que não irá embora de novo. Eu prometo, Ana. Era um pacto silencioso, como o canto de um novo dia. Observando tudo aquilo, Carlos optou por se afastar, respeitando o momento. Ele sabia que aquele era um passo que Ana precisava fazer sozinha, mas que ao mesmo tempo estaria ali, em qualquer lugar do caminho, pronto para dar apoio. Ana se virou para a janela, e para sua surpresa, o sol começou a brilhar através das nuvens. Um novo capítulo se desenrolava, cheio de incertezas, mas com um vislumbre de luz. Ela era mais forte do que imaginava e a mudança estava à sua porta. Lá fora, a cidade continuava, mas dentro dela, um novo começo estava florescendo. E enquanto o café ainda estava quente, ela fez um voto silencioso, enfrentar a verdade não importando o que viesse. O que mais poderia ser libertador do que seguir em frente, passando pelas dificuldades, em busca de um novo significado para sua história? Agora, o que viria a seguir se tornava mais do que um desafio. Era, na verdade, uma nova esperança. A vida a esperava, e Ana estava pronta para abraçá-la. E pensando nisso, agora é a sua hora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de transformação. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa jornada de superação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos nessa transformação.